Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade da nossa programação da BDB Cultural. E acho que é muito importante nós destacarmos que hoje teremos uma atividade especialíssima, como normalmente são as nossas atividades. Tornou-se parte inevitável da rotina. Temos gráficos, mapas, notícias. A pandemia acabou contribuindo também para aumentar a quantidade que já era excessiva de informações visuais que nos chegam todo dia. Esse mar de informações angustiantes acabou criando para o professor e psicólogo Fauzi Mansur uma sensação social de estar à deriva. E isso tem afetado diretamente a saúde mental de muitos brasileiros. Para Fauzi, uma boa solução para se blindar desse excesso de problemas insolúveis é fazer o que ele classifica como detox mental. Expressão que dá título à palestra que ele fará hoje, né? Está aqui conosco, e vai conduzir essa programação. Essa conversa comandada pelo Fauzi, que é doutor em psicologia, faz parte da série de encontros terapêuticos do nosso BDB Cultural, que mensalmente recebe psicólogos e especialistas em bem-estar para ajudar nosso público a superar momentos de angústia. A pandemia, claro, tem sido o motor de muitas dessas conversas, mas o professor Fauzi Mansur deixa claro que o problema do ponto de vista da saúde mental não é externo, mas sim de como nós internamente encaramos esse contexto social caótico. Vale a pena lembrar que a BDB Cultural é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB, por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar Arte para Infância e Juventude. A agenda que esse projeto vai executar, e já está em curso, segue até 2022. Aqueles que não conhecem, Fauzi Mansur é psicólogo, escritor, palestrante e ex-bailarino. É doutor em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é dono do canal do YouTube Palavra de Fauzi, em que compartilha reflexões sobre a mente humana, coordena a licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Sua experiência na psicologia tem ênfase na abordagem centrada na pessoa, atuando da supervisão clínica à orientação vocacional. Na área de dança, foi o primeiro bailarino em várias companhias de dança do mundo. Tem experiências em balé clássico e neoclássico, assim como em teoria e história da dança no século XX. É também palestrante e autor do livro Eu Sou Confiável? A Autocorrupção em Nossas Vidas. Conosco, para nossa alegria, para nossa honra, recebemos Fauzi Mansur. Tudo bem, Fauzi? Boa noite, meu caro amigo Marcos Linhares, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha, mais um encontro que nós fazemos juntos, e eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque a gente está passando por uma situação absolutamente inusitada para todos nós, e como qualquer coisa inusitada para o ser humano ou para qualquer animal, isso tira completamente a noção de segurança de cada um de nós. Então, o nosso trabalho hoje, esse título é um título, né, comercial, Detox Mental, né? Para a gente conseguir chegar até a desintoxicação, nós temos um caminho que nós vamos fazer. A gente vai tentar compreender o ser humano de uma forma, claro, rápida, porém não superficial. Depois nós vamos falar sobre a intoxicação e a autointoxicação, para depois falar sobre a desintoxicação. Né? Até porque não existem muitas fórmulas, mas existem possibilidades. Então, vamos lá, a primeira parte do nosso trabalho, a gente vai tentar compreender o ser humano, sob o olhar, claro, da psicologia. Iniciamos falando que compreender é diferente de entender, entender é uma aproximação racional, e racionalmente todos nós sabemos o que fazer. Nós sabemos como lidar com a vida, nós temos respostas fantásticas para a vida, mas não necessariamente a prática disso se mostra tão simples por um outro aspecto psíquico chamado emoção. Então, compreender significa não só uma aproximação racional, mas também uma aproximação emocional, já que é onde reside a maior parte das nossas questões. Falando sobre o ser humano, essa complexidade,
que é complexidade? Inúmeras, infinitas variáveis, conhecidas e desconhecidas, a maioria desconhecida, portanto, a maioria a gente não controla, mas a gente precisa lidar com as consequências disso. Nós somos um ser entendido como em 6 dimensões, claro, isso aí é só mais uma questão didática, né? Todas elas se misturam. É um ser bio, psico, ânimo, sócio-histórico, cultural. Ou seja, nós temos a dimensão biológica, psicológica, espiritual, social, histórica e cultural. É muita coisa, todas elas, como eu falei, elas se misturam, elas se entremeiam e elas se influenciam. Mas, nesse momento, vamos dar ênfase à primeira dimensão, a biológica, por um motivo muito claro. Tudo que nós estamos passando agora se remete a uma questão de sobrevivência. A dimensão biológica, nós somos homo sapiens, né? Então a nossa dimensão biológica, ela tem como proposta manter a gente vivo, sobrevivendo quantitativamente mais tempo. A qualidade de vida, ela não é dada pela dimensão biológica, ela é dada pela dimensão cultural, sócio-histórico e tudo mais. Mas a questão, a gente pode até pensar o que é qualidade de vida para nós no Brasil é diferente do que a qualidade de vida, talvez, na Índia, na Arábia Saudita, na Polinésia, mas o que é sobrevivência aqui é sobrevivência lá. Então, nós estamos falando dessa questão da sobrevivência nossa, quantitativa. E, para isso, alguns aspectos são muito importantes. O primeiro aspecto importante é nós somos pessoas que temos a necessidade de nos sentirmos seguros, como qualquer animal. E a segurança nunca se encontra no futuro, porque o futuro não existe, né? Só a gente, nós, os seres humanos, podemos imaginar um futuro, que muitas vezes ele é bem próximo do que a gente imagina, mas a gente não controla. Por isso, em psicologia, é um futuro fictício. Pode ser parecido com o que eu imaginei, mas ele é fictício porque ele não existe. A gente não consegue a segurança nisso, porque a gente não tem garantias. Então, a segurança sempre vai se encontrar no passado. Por isso, nós somos seres que repetimos padrões. E essa repetição, ela tende a dar certo em situações mais ou menos previsíveis, dentro de uma situação mais ou menos organizada. Nenhum de nós, nenhum ser humano, provavelmente, passou por uma pandemia de tal quilate. Em 1918, a gripe espanhola, mas a maioria das pessoas daquela época que viveram aquilo já faleceram. Então, nenhum de nós tem essa experiência, portanto, a gente não tem dados no passado, e não dados intelectuais, isso a gente tem bastante, mas nós não temos dados experienciais para isso. Essa é a primeira coisa importante. Então, a gente não tem segurança no passado para saber como lidar com isso. Segundo, nós somos, como qualquer animal, reprodutores, repetidores de padrões. Só que os padrões que a gente consegue repetir, eles não dão conta dessa enorme, realmente avassaladora novidade, e que já se estende por muito tempo. Se a gente pensar, dia 11 de março do ano passado, foi declarada a pandemia oficialmente. Então, há muito tempo, nós estamos já há um ano e um mês, mais ou menos. Além disso, nós, como qualquer animal, pensando nos mamíferos, é mais fácil a gente ver, nós temos emoções primárias, que são 4 emoções. A mais importante é o medo, raiva, tristeza e alegria. A gente consegue ver isso até nos nossos pets, né? Um cachorrinho com medo, um gatinho com raiva. A grande questão é que das emoções primárias vão surgir, né, inúmeros, quase infinitos sentimentos, mas as emoções são essas básicas. A mais importante é o medo, que garante ou busca garantir a nossa sobrevivência. Então, qual é a questão que a gente tem a partir do medo, principalmente, que é o que acontece agora? Toda emoção, ela tem a sua organização no corpo, né? Então, por exemplo, a gente está sentado assistindo um filme na televisão, a gente está vendo um filme de terror, por exemplo, e a gente fica com medo, mesmo sabendo que não está acontecendo nada, né? Tem uma série de câmeras filmando, aquele som ainda não existe, ele vai ser editado, mas não faz diferença nenhuma. Na nossa imaginação, aquilo vai acontecendo, dependendo da qualidade do filme. E a gente tem respostas corporais. A gente tem, muitas vezes, taquicardia, o coração dispara, a gente tem sudorese, começa a transpirar, respiração ofegante, e a gente tem contrações musculares quando leva um susto.
significa que o nosso corpo, pelo medo, ele reage. E não só a questão muscular, mas também, né, existem órgãos de choque. Então, nós temos, para o medo e para a raiva, a gente tem o coração, os pulmões, o sistema gástrico, enfim, aparelho gástrico e tudo mais. Então, todas essas coisas, a gente pode pensar que elas estão sendo realmente muito afetadas por tudo que vem acontecendo agora. A gente não tem segurança nenhuma. Nem mesmo segurança intelectual. Nós, né, principalmente o mundo ocidental, desde o racionalismo cartesiano, lá, né, Descartes, eu penso, logo existo e coisa parecida, a ciência foi meio que substituindo a religião como a portadora de boas respostas, e realmente ela tem respostas fantásticas, mas a ciência ela não é dogmática. Então, a ciência também não está trazendo para nós, pelo menos não no tempo que a gente espera, não está trazendo para a gente grandes respostas que gerem a segurança que a gente precisa. O que está acontecendo de verdade, eu não sei, mata, não mata, tem sequelas neurológicas, não tem sequelas, a vacina vai funcionar, precisa da segunda dose em 3 semanas, enfim, né? Isso aí são só algumas questões sem resposta. E isso é um problema muito sério, pensando na nossa condição biológica, porque a gente não sabe, e o não saber gera insegurança. E aí a insegurança vai gerando medo. E o medo vai gerando, né, por efeito cascata, uma série de sentimentos, né? Vai gerando, dentro dessa insegurança toda, vai gerando ansiedade, quando é que será que isso vai acontecer? E a gente começa a flutuar na flecha temporal, vai para o passado, meu Deus, já estou há 1 ano nessa situação, vai para o futuro fictício, daqui a 3 semanas vai ter a vacina, mas ela vai dar... Enfim, né? Então a gente começa a construir incerteza atrás de incerteza, e todos nós, como qualquer animal, estamos atrás das certezas da vida. Então, tudo isso aí vai gerando dano. Se esse dano acontece com baixa intensidade ou baixa recorrência, não é o tempo inteiro, não é durante muito tempo, e não é um medo tão grande, a gente vai conseguindo lidar com isso, organizar aqui e ali. Mas, como eu falei, a gente já está há muito tempo, e nós estamos falando, né, de uma forma maior ou menor, em grau de intensidade, de sobrevivência mesmo. Será que eu vou pegar a doença? Será que se eu pegar eu vou ter os sintomas terríveis que eu sei que outras pessoas já tiveram? E aí a gente começa a ver uma série de outras questões sociais, né? Eu tenho plano de saúde, mas não serve, porque os hospitais particulares não têm mais vaga. E pessoas famosas e ricas morreram, então ter muito dinheiro também não garante. Então, todas essas questões, elas são questões muito importantes para nós pensarmos, porque tudo isso aí vai gerando o que a gente menos tolera: insegurança, incerteza, falta de respostas, falta de caminhos, ou seja, as garantias que a gente sempre sonhou. Mais uma questão da nossa condição biológica. Como todo e qualquer animal, nós estamos cheios de mecanismos de defesa, a gente precisa disso, e o medo, ele é fundamental para isso. Não estamos dizendo do pânico dramático, mas o medo, ele é necessário. Então, eu assistindo com meus filhos um desses programas de animais da África, então estavam filmando antílopes numa pradaria qualquer, e de repente teve um barulho relativamente alto, e os antílopes, eles imediatamente reagiram em fuga. O medo gera a fuga, a raiva gera o enfrentamento nas mais variadas formas. E os animais saíram numa correria danada. Eles não pararam para ver se eram predadores atacando, ou se era uma árvore que caiu, um galho que caiu, enfim, qualquer coisa que seja. Porque talvez esses segundos que talvez intermediariam essa reflexão, será que é um animal chegando ou não? Talvez fosse fatal. E, igualmente, nós fazemos isso. As notícias que nós recebemos, nós entendemos como sendo notícias negativas, perigosas, ou pelo menos arriscadas, o nosso organismo, ele imediatamente, ser imediato significa não ser mediado pela razão naquele momento, e imediatamente ele vai para a pior resposta que a gente pode, na nossa experiência, no nosso conhecimento, gerar. Para esse grupo de antílopes, a pior resposta, obviamente, era ser caçado e morto por um grupo de predadores. Então, eles fugiram. Uma vez que
terminou aquela situação e, né, o locutor falou, foi um galho de uma árvore que caiu, os animais pararam e voltaram a pastar. Os animais, eles têm uma vantagem sobre nós, em psicologia chamada de esgotamento emocional. Então, uma vez que o evento se esgotou, a emoção também se esgotou. Porque eles não flutuam no passado e no futuro nesse sentido. Nós não. Nós flutuamos e a gente começa a arrastar o passado. Então, o fato é passado, mas a emoção é presente. Aconteceu há 5 anos, mas eu sigo sofrendo por isso. A gente não tem, com naturalidade, simplesmente pela condição do nosso pensamento, a gente não tem com naturalidade esse esgotamento emocional. Então, o passado, ele se atualiza, mas ele não se atualiza nos fatos. Realmente, nesse exato momento que eu falo para vocês, não está acontecendo nada comigo. Nada de ruim, então está tudo certo. Mas eu tenho uma história, e essa história, se eu não tomar cuidado, ela vai afetando a minha leitura em relação ao mundo, ela vai afetando a minha leitura em relação a mim mesmo, e, claro, né, pensando nessa pandemia, mas não somente nela, como eu vou lidar com algo que eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ou seja, entre os sentimentos que o medo gera, a impotência é um deles. Então, essa é a compreensão, mais ou menos, da nossa questão do que é o ser humano nessa complexidade. E aí vamos imaginar agora que a gente resolva fazer uma dieta alimentar. E essa dieta, ela consta das 4 ou 5 refeições diárias. Vamos imaginar umas 3 delas são cheeseburger com bacon e ovo, batata frita, Coca-Cola ou qualquer refrigerante ao prazer, e um milkshake de sobremesa. Digamos, das 4 refeições, 3 assim, dos 7 dias, 5 assim. Muito provavelmente, nós adoeceríamos, nos tornaríamos obesos, problemas de colesterol e tudo que a gente pode imaginar e até o que a gente não imagina. Traduzindo isso, né, para o mental, é mais ou menos o que está acontecendo. Obviamente, na dieta alimentar, a gente tem a capacidade, nessa concretude, de perceber que isso é absolutamente insano, adoecido, e o nosso organismo, inclusive, vai rejeitar. Na maioria das vezes, ele rejeita isso. Isso aí é uma resposta mecânica do organismo. Psiquicamente é a mesma coisa, mas não tem uma resposta mecânica, pela característica do pensamento. Então, nós estamos, basicamente, construindo um processo de intoxicação e auto-intoxicação. Vamos tentar entender isso. Da mesma forma que eu vou recebendo os alimentos, eu vou recebendo as informações. E não só das televisões, não só dos canais, não só dos celulares, de pessoas também, do disse-me-disse daqui e dali. E são todas, obviamente, girando no mesmo âmbito, no âmbito negativo, no âmbito perigoso, no âmbito até um certo ponto pejorativo, tudo girando no âmbito de algo adoecido. A gente há muito tempo não tem grandes notícias que nos retirem desse âmbito até um certo ponto pessimista. Então a gente vai recebendo essas notícias e a gente vai ingerindo essas notícias. É como se a gente mantivesse aquela dieta do cheeseburger com bacon que eu falei. Então a gente vai recebendo essas notícias e a gente, numa relação sadomasoquista conosco, a gente liga a televisão e vê. Realmente está cada vez pior. Não dá para acreditar, o número de mortos cada vez maior. Eu tinha certeza, vai durar muito. Ou seja, a gente vai construindo, inclusive, uma relação sadomasoquista conosco. A gente vai confirmar que a coisa é ruim, sadicamente a gente vai fazer sofrer, e depois a gente se coloca vítima de nós mesmos. Então a gente tem uma intoxicação externa porque nós permitimos, até um certo ponto, e nós temos uma autointoxicação, porque a nossa mente, ela, de uma forma relativamente automática, a gente pode usar essa palavra, não é a melhor palavra, mas ela é uma boa palavra, naturalmente a nossa mente, ela classifica, categoriza, organiza todas as informações que a gente recebe.
das mais conscientes às mais subliminares. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, mas ao mesmo tempo tem uma série de sons. Eu estou perto de uma janela, então de vez em quando passa algum veículo, mesmo eu pensando no que eu preciso falar, ainda assim eu consigo, se fosse o caso, saber, bom, passou um carro, passou uma moto, passou um caminhão, passou um ônibus. Então, o tempo inteiro, a gente vai funcionando em camadas. Só que todas elas têm exatamente essa mesma organização. Categoriza, classifica, organiza. Principalmente positivo, negativo, perigoso, não perigoso, agradável, desagradável. E o que nós temos agora? Que quase tudo está sendo categorizado do lado sombrio. E aí a nossa mente começa a trabalhar. Então a gente tem todo esse input de informações, dados em todas as formas de mídia, e ao mesmo tempo nós temos as nossas próprias reflexões. A grande questão é que as nossas reflexões, quase sempre, elas são muito inócuas, porque a gente não tem saída, a gente não tem resposta para dar, a não ser que nós comecemos a trabalhar novas saídas e novas respostas. O grande Chico Xavier, ele tem uma frase que foi atribuída a ele, eu não sei se ele falou, mas enfim, né? Os créditos a ele. Para eu ter o que eu nunca tive, muitas vezes é preciso fazer o que eu nunca fiz. Então essa é uma questão importante, né? O Einstein falava, ou foi atribuído para ele, que a loucura humana é fazer a mesma coisa querendo um outro resultado. Então, nós já estamos percebendo que nós estamos nos auto-intoxicando, nós estamos percebendo que a gente só tem notícia negativa, a gente está percebendo isso tudo, e ainda assim a gente está, na verdade, à espera de um milagre. E o maior milagre que a gente pode fazer é conceder para nós mesmos espaços de saúde, pelo menos nesse caso. Então, dentro desse olhar, a partir do que o Chico Xavier mesmo falou, é necessário fazer diferente. Só que o fazer diferente é um grande desafio, porque nós temos sempre as mesmas respostas. Né? Nós nos habituamos, na nossa segurança, a ter 1, 2, 3 respostas para a vida. Nós somos, como eu falei no início, repetidores de padrões. Todos nós vamos para os mesmos mercados, compramos as mesmas marcas de produtos, vamos nas mesmas pizzarias, os mesmos sabores, enfim, o que quer que seja. Eu sou professor e os meus alunos sentam sempre nos mesmos lugares. De vez em quando eu faço uma brincadeira, quem está de um lado passa para o outro, quem está à frente passa para trás, e eles ficam perdidinhos no início. Até o ângulo de visão atrapalha, o novo ângulo de visão. Nós não somos tão livres assim, tão criativos assim. E tem uma outra frase importante de um psiquiatra, Viktor Frankl, um psiquiatra judeu-austríaco, da época da Segunda Guerra Mundial. Eu salientei judeu porque ele foi preso e ficou em alguns campos de concentração por 2 ou 3 anos, até ser libertado. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: se a situação está boa, desfrute-a. Se ela está ruim, transforme-a. E se não for possível transformá-la, transforme-se. Então, juntando essas 3 colocações do Chico Xavier, do Einstein e do Viktor Frankl, a gente entende que precisamos fazer diferente, porque a loucura fazia a mesma coisa querendo o mesmo resultado, mas a gente não consegue transformar o mundo externo. Realmente, esse é um momento onde nós somos absolutamente impotentes frente a esse tsunami. Mas nós não somos impotentes frente ao único grande espaço de transformação, porque, na verdade, nós não transformamos nada, nós podemos até influenciar o mundo, as pessoas, quem me cerca, o que nos cerca. Mas o único grande local de transformação é em mim. E nem esse é tão fácil, nem esse é tão simples, nós não somos tão donos assim de nós como a gente gostaria de pensar, e a gente percebe que, muitas vezes, a gente anda em círculos o tempo inteiro. Então, a intoxicação e a autointoxicação, elas são, na verdade, formas de nós lidarmos com o que vem acontecendo.
Nós precisamos construir novas respostas. A nossa inteligência emocional, ela se organiza dentro da ideia de que se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos ter a mesma coisa. Se eu planto laranja, eu não colho maçã. Essa é a lei do karma, inclusive. Você é livre para plantar, mas não é livre para colher. Então, se eu quero colher saúde, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou plantando. Seja no que eu permito que adentre ao meu corpo, ao meu organismo, não só o corpo físico, mas a minha mente. Então, da mesma forma que eu não deixo qualquer coisa entrar na minha boca, não como qualquer coisa, eu não deveria permitir, de uma forma absolutamente inadvertida, qualquer informação. E aí as pessoas falam, mas eu não posso ficar alienado. Amadurecer emocionalmente é contabilizar de forma saudável as perdas de uma escolha. Então, a gente precisa saber que para ganhar, a gente quase sempre precisa abrir mão de alguma coisa. E precisa lidar bem, contabilizar de forma saudável as perdas. E entre 0 e 100, ou seja, informação nenhuma, vou me desligar do mundo, uma casa no campo, ou todas as informações, a gente pode imaginar que existem quase que infinitas possibilidades. Só vai depender de nós construirmos saudavelmente, dentro de uma noção de sabedoria e autoconhecimento, o que me faz bem. Eu preciso de informações? Perfeito. Quantas informações, o quanto de informação, em que momentos eu posso? Tem dias que eu, por um motivo que a gente não sabe, tem dias que eu acordo mais frágil, dias que eu acordo mais forte, dias que eu acordo mais cansado, dias que eu acordo com uma vitalidade impressionante. Então, nós não somos uma máquina. Uma máquina, ela tem a capacidade de ser estável. Nós não somos, nós somos instáveis naturalmente, como qualquer animal. Então, nós precisamos também ser cuidadosos em relação a isso. Então, eu preciso determinar, e não existe uma regra para isso, o que eu vou fazer com tudo que me cerca. Como diz o Viktor Frankl, dá para transformar o mundo? Não. Não dá para me transformar? Com certeza. Pensando nesse caso, na mente humana, a minha mente é o único local possível de transformação. É o único local possível. Mas não é simples. É um grande desafio. Por tudo que eu já expliquei antes, das repetições, os padrões que se repetem e tudo mais. Então, algumas coisas eu trabalho para o processo de desintoxicação, seja na minha casa, com os meus filhos, comigo mesmo, seja nas minhas aulas, com os meus alunos, seja no consultório, com os meus clientes. Eu trabalho algumas possibilidades de reflexão, mais ou menos na construção de uma prática. A primeira delas eu chamo de problema 1, 2, 3. Sabendo que nunca é exatamente preto no branco, as fronteiras não são tão claras, mas é só para a gente organizar as nossas reflexões. Primeiro, problema 1, ele é meu, então eu busco resolver. Problema 2 é do outro, então o outro vai buscar resolver. E problema 3 é nosso, então nós vamos buscar juntos uma construção empático-consensual. É claro que não é tão clara essa diferença, mas muitas vezes a gente pode até se perceber, se a gente parar para realmente entender o que a gente está fazendo com a nossa existência, muitas vezes a gente está carregando um peso que não é nosso. A gente está arrastando um piano e perguntando por que está tão lento e tão cansativo. Porque a gente está arrastando o que não é nosso, a gente está aceitando carregar o que não é nosso. Em termos dessa intoxicação, muitas vezes a gente vai permitindo entrar em nós uma série de informações que a gente não pode fazer nada com elas. E nessa relação sadomasoquista, a gente vai recebendo, tal pessoa está sofrendo, tal pessoa não consegue respirar, isso, aquilo, em tal país as pessoas estão... Né? Seria muito bom se eu tivesse o poder, ao receber essas notícias, de mudar tudo? Seria, mas eu não tenho. E eu preciso tomar cuidado, porque assim, não só não posso fazer nada por essas pessoas nesses países, porque quem quer que esteja em tal lugar, pelo menos não praticamente, eu também acabo me auto-envenenando. Então, não é a questão de você ser indiferente ao outro, mas é ser cuidadoso consigo mesmo. É óbvio que se existe algo que se possa fazer, se fará.
mas a gente tem que tomar cuidado para discernir sobre isso. O que é problema de quem? Além disso, muito importante, né? A gente precisa confiar que o outro é capaz também, porque muitas vezes a gente confia que o outro não é capaz, e a gente começa, então, a colocar nas nossas costas peso do outro. O que a gente pode fazer é ajudar o outro a se capacitar, porque muitas vezes colocar o peso do outro, não só a gente vai sucumbindo, mas o outro não se fortalece, não se capacita. Então, tudo isso é muito importante também. Então, na minha prática, principalmente clínica, a primeira coisa que eu trabalho com as pessoas é a minha confiança que eles vão construir caminhos, eles vão construir soluções. Dentro dessa questão, né, de gerar caminhos e soluções, é muito importante que a gente pense que muitas vezes a gente se dedica e dedica tempo demais a remoer, a ruminar um problema. Então, eu falo sobre o problema, remexo o problema e reclamo do problema, denuncio o problema, mas o meu enfrentamento, ele é um enfrentamento adoecido, é um enfrentamento tóxico, porque no fundo, isso não gera possibilidades, quase sempre não gera possibilidades de sair desse lugar. Então, o meu trabalho, eu trabalho também, né, essa coisa de númerozinhos, né, problema 1, 2, 3, eu trabalho com uma coisa chamada regra 10-90, que é uma brincadeira de uma colega minha e eu, que a gente instituiu isso. 10% do nosso tempo dedicados ao problema. Então, vamos ver o problema, analisar o problema, reclamar do problema, choramingar do problema, etc. 90% buscando construir soluções saudáveis. É claro que não é um número, é claro que não é um percentual, mas é assim, a maior parte do nosso tempo a gente tem que se dedicar a construir possibilidades de solução. Porque muitas vezes o enfrentamento, como eu falei antes, ele pode ser adoecido. A pessoa pode insistir num caminho, como disse o Einstein, que não vai a lugar nenhum, e a pessoa enfrenta com a reclamação, com uma construção autopunitiva, infelizmente com agressões, autoagressões, ou então, claro, agressões, aumentou muito o número de, infelizmente, violência doméstica, né? O número de violências domésticas aumentou demais, basicamente porque o enfrentamento que as pessoas estão gerando não é um enfrentamento que construa soluções saudáveis e harmoniosas. Então, quando eu trabalho, né, de brincadeirinha essa regra 10-90, na verdade a brincadeirinha é um número, porque é uma realidade. A gente precisa construir muito mais tempo na busca de soluções, na criação de soluções, na construção de soluções. A gente não pode, pode, mas não deve, a gente não deve aceitar respostas que nos mantenham andando em círculos e voltando para o mesmo lugar. E esse é um problema muito grave que eu percebo, principalmente nas pessoas que têm uma boa inteligência intelectual. Elas têm explicação para tudo, justificativa para tudo, argumento para tudo, desculpa para tudo, dados para tudo, mas não saem do lugar. Elas explicam por que elas torceram o pé, por que o pé está fraturado e não está fissurado, por que tal tendão dói, mas não sai desse lugar. O que você vai fazer com isso? Eu não sei, mas que está fissurado e não fraturado, tá. Mas tá, sim, mas está doendo. Sim, o que você vai fazer com isso? Eu não sei, mas que está inflamado, tá. É mais ou menos isso, eu estou exagerando um pouquinho, é claro, mas é mais ou menos isso. Existe um prazer sádico em girar em torno do problema, construindo, primeiro, uma vitimização, nada melhor do que ser vítima, porque se você é vítima, o culpado é o agressor e quem tem que mudar é o agressor. E aí a gente vai entrando de novo, né, nas situações de impotência, porque, né, independente de você dizer que a culpa é da China, a culpa é do governo federal, a culpa é de quem quer que seja, não muda em absolutamente nada a sua realidade naquele momento. A gente vai entrando, né, da ansiedade, da impotência, vai entrando em desesperança, vai entrando em desespero, depressão e coisas piores. Então, todo o trabalho que eu entendo que a gente precisa construir é não aceitar as mesmas respostas.
E aí um cliente meu me fala, eu não tenho resposta, eu não sei resposta nenhuma. Eu falei, não tem problema. Você ainda não sabe, mas se você continuar dando a resposta que você já sabe no lugar das que você não sabe, você vai continuar não sabendo, vai continuar no mesmo lugar e a frustração aumentando, porque a sua tentativa é sempre inócua. Então, todo o trabalho de desintoxicação, ele passa pela busca de construção de soluções saudáveis, harmoniosas, cuidadosas, respeitosas. Tudo isso autocuidado, autorrespeito, e também, claro, em relação ao que nos cerca. Então, dentro de toda essa história, o que eu busco que a gente compreenda, e por isso eu fiz esse caminho, né, a gente entender e compreender o que é o ser humano nesse âmbito, o que nós estamos fazendo conosco, e a nossa busca de construção desse processo de desintoxicação com reflexões, porque tem uma máxima de psicologia que fala assim, pensamento gera emoção. Beleza. Então, qual é a qualidade do meu pensamento? E a gente vai ver que a gente não é tão dono assim dos nossos pensamentos como a gente imagina. Eles muitas vezes funcionam à revelia. Uma pesquisa de uma universidade inglesa mostrou que a gente tem uma média de 90 mil pensamentos por dia e a grande maioria deles, mais de 60%, são negativos, porque são defensivos. Mesmo nas pessoas mais alegres, felizes, harmoniosas, esse percentual é parecido, 60 e poucos por cento. Qual é a diferença, então, de uma pessoa mais saudável ou mais adoecida? É o que você mantém. Então, eu tenho 50 sementes. As que eu plantar, provavelmente são as que vão germinar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está plantando. Porque também tem uma questão importante. Da mesma forma que a nossa dimensão biológica ela é repetidora de padrões, a nossa dimensão cultural ela é construtora de modelos, paradigmas, padrões também. E muitas vezes nós vamos repetindo esses padrões culturais. Nós somos potencialmente muito criativos, mas na prática, por essas dimensões, nós somos pouco criativos no nosso cotidiano. Para vocês terem uma ideia, essa mesma universidade que eu falei dos dados dos 90 mil pensamentos, fez também uma média de mecanização do nosso dia, ou seja, a ritualização do nosso dia, onde a gente não usa a consciência para fazer escolhas. Algo em torno de 95% do nosso dia, ele é não consciente. Claro, nós estamos no estado de vigília, com certeza, mas a gente não precisa de uma atuação deliberada da consciência para escolhas profundas. E nós vamos gerando os nossos rituais, como eu falei, nós somos reprodutores, repetidores de padrões. E se esses padrões são ruins? Nós vamos seguir nesses padrões ruins? Então, essas 3 frases que eu iniciei essa segunda parte falando, né, do Chico Xavier, do Einstein e do Viktor Frankl, elas são muito importantes. Para ter o que eu nunca tive, eu preciso fazer muitas vezes o que eu nunca fiz. Porque se eu seguir fazendo o que eu fiz, eu vou cair no mesmo lugar, querendo, de uma forma ilusória, fictícia, uma novidade. E aí o Viktor Frankl, ele coroa isso dizendo, tá, se eu não posso transformar o mundo, se eu não posso transformar a situação, eu posso sim me transformar. Ou seja, o único lugar que eu sou potencialmente livre é na maneira como eu respondo ao que chega a mim. Muitas vezes eu posso até controlar o que chega até mim, mas muitas vezes não, na maioria das vezes não. Nessas situações agora, muito pouco. Mas eu posso, essa é a minha grande liberdade, como eu lido, como eu gero boas respostas. Como eu gero respostas que vão construir caminhos de solução. Mesmo que não exista ainda uma solução, o simples fato de eu não me render às respostas de sempre, à amargura de sempre, e dizer, não, eu posso até perder essa batalha de hoje, mas não é uma batalha perdida sem luta. Eu vou me esforçar. Porque isso me capacita, inclusive, para amanhã entender, tá, eu fiz a escolha para ir nessa direção. E eu não percebi que essa não era uma boa direção, mas agora eu sei por que aqui não é bom. Agora eu vou para cá. Eu aprendi com esse erro que esse aqui não é um bom caminho. Esse é um bom caminho. E tudo isso aí dentro de uma questão muito importante para cada um de nós. Né?
compreender que se nós ainda não estamos capazes, nós vamos nos capacitando. Ninguém sobe uma escada do 50º degrau. Ninguém começa a correr uma maratona, 42.196 metros, que não seja do primeiro metro. E se não tiver o primeiro e o segundo e o terceiro, não vai chegar ao final. Então, nós precisamos de um bom começo. E agora essa é a questão. Um bom começo parte de uma boa reflexão, de uma saúde na organização das nossas respostas, de uma compreensão do que nós somos, do que nós estamos proporcionando para nós em termos de dieta mental, já que nós estamos falando da questão mental, do quanto nós estamos nos autopunindo, do quanto nós estamos, inclusive, nos autointoxicando, autoenvenenando, e do quanto, se nós não transferirmos para ninguém essa responsabilidade, do quanto nós, sendo responsáveis por isso, nós geramos a nossa própria resposta. E essa resposta é a não aceitação passiva da miséria, a não aceitação passiva da intoxicação, a não aceitação passiva de que nós não damos conta da nossa incapacidade. Então, essa é a ideia, esse é o recado que eu tenho inicialmente. Meu caro Marcos Linhares, eu estou à disposição para qualquer comentário que você tenha para fazer. Olha, Fauzi, é muito interessante todas essas questões que você traz. Eu até enumerei algumas aqui e que passam muito pela nossa própria visão de mundo ou por uma certa acomodação que a gente tem em relação ao que acontece ao nosso redor, e é um costume que me parece que nós temos de sempre procurar nos ancorar numa palavra muito perigosa para as nossas vidas, que é a culpa. Porque a culpa só leva a gente para algum lugar ruim. Ou você se autoculpa, ou você coloca a culpa nos outros. E qualquer que seja o caminho que você escolha, não é salutar. Porque você vai perder muito tempo, ao invés de resolver o problema, pensando de quem é a culpa, e não em resolver o problema. Então, e acho que essas coisas todas vão envenenando o nosso pensamento, envenenando a nossa vida. Essa é a impressão que eu tenho. E eu me lembro muito de uma coisa que você falou, é o que a gente faz com as informações. Eu me lembro que eu estava na China, eu fui fazer uma cobertura, Fauzi, e meu pé, por causa da viagem longa, eu acho que eu tive retenção de líquido, e meu pé ficou muito inchado. O pé e toda a perna direita e o pé ficou enorme. Quando eu cheguei no hotel, eu tinha um seguro saúde internacional, e aí eu acionei o seguro e mandaram eu ir para o melhor, segundo eles, o melhor hospital lá de Pequim. Quando eu cheguei lá, isso é exatamente o seu exemplo agora há pouco. O médico fez todos os exames, foi atendido por um médico americano, era um hospital americano, fez todos os exames que você imaginar, Fauzi, esses mais complexos, me enfiou em um monte de máquinas e o meu pé inchado. Quando terminou, ele olhou todos os exames, Fauzi, olhou para mim e disse, olha, eu estou vendo que o seu pé está inchado, eu estou vendo que a sua perna está inchada, mas pelos exames não tem nada. Bem, mas o senhor está dizendo que não tem nada, mas o senhor mesmo está vendo que o meu pé está inchado. E agora, o que eu faço? Olha, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, poxa, o senhor que é o médico, não sabe o que fazer, o que eu faço? Aí ele virou, pensou, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se perguntarem, não diga que eu disse. Mas depois você procuraria a medicina tradicional chinesa para tentar resolver isso aí. Mas em nenhum momento ele me falou que eu estava com retenção de líquido, que era uma coisa simples de ver, não é? Então tá, fui liberado do hospital. Claro que o plano de saúde deve ter pago uma fortuna, de uma quantidade de... Passei 2 horas fazendo exames, fiz tudo sem imaginar, Fauzi, tomografia, o diabo 4, por causa de uma perna inchada. E aí depois cheguei no hotel, contratei uma pessoa para fazer massagem na minha perna, no meu braço, no
na minha perna e no meu pé. Tive até um pequeno problema com o hotel, porque mandaram uma moça lá achando que a massagem era outra coisa. E foi até meio constrangedor, porque ela não falava inglês e eu ficava apontando para o meu pé e ela querendo fazer outra coisa. E eu falei, não, é meu pé, é massagem, massagem. E aí depois veio uma massagista para fazer massagem no meu pé e na minha perna. E funcionou. Melhorei. Então, me lembro que você falou que às vezes é isso. Você vê ali, tem o sintoma, tem o diagnóstico e não sabe o que fazer. Você não sai do problema, você fica ao redor do problema. Eu estava com a perna inchada, mas o médico dizia, olha, não sei o que fazer, é a gente com um problema. E aí eu sempre pergunto, Fauzi, há alguma forma de blindarmos? Eu sei que nada na vida é simples, e não existe fórmula de bolo para nada. Não tem assim. A internet gosta muito de dizer assim, vou te ensinar como fazer isso. Vou te ensinar como fazer. Olha, hoje Fauzi vai dizer como blindar a sua mente. Muito difícil. Mas há algumas coisinhas, algumas dicas que você poderia talvez dar para as pessoas para tentarem começar um processo de desintoxicação mental? O que seria ler, atividade física, algumas coisinhas que poderiam ajudar nesse processo, Fauzi? Isso, então, a primeira coisa importante é se conscientizar que nós estamos permitindo que isso aconteça. Porque ninguém está me colocando, como aquele filme Laranja Mecânica, não sei se você se lembra, que ficou o cara preso com os olhos abertos, assim, recebendo informação, né? Isso não está acontecendo conosco. Então, se nós estamos permitindo, a gente precisa começar a se conscientizar que nós somos, a partir do momento que a gente se conscientiza mesmo, nós somos os grandes produtores do nosso adoecimento. Então, essa é a primeira coisa, a gente precisa de uma consciência de que nós estamos permitindo, não que a gente queira, ninguém quer de uma forma ativa, eu quero ficar doente, mas não faz diferença. Então, a primeira coisa é a consciência. Uma vez que eu construo a consciência de que eu estou permitindo que isso aconteça, eu preciso começar, obviamente, a construir uma outra ocupação da minha mente. Aqui, a gente já falou, né? Pensamento gera emoção. Então, tá. Que tipo de emoção eu quero ter? Que tipo de pensamento vai gerar essa emoção? Então, eu preciso usar o bom senso. Na verdade, né, o Aristóteles sempre falou do caminho do meio, né? Então, eu preciso do bom senso. O bom senso é, perfeito, eu preciso de informações. Tá. Quais informações? Quem me gera essa informação? Quanto de informação, por exemplo, eu preciso? Além disso, eu preciso de uma variedade de outras fontes de alimento. Da mesma maneira que eu não posso comer somente massa, proteína, né? A gente entende que uma dieta balanceada, ela pode até ter massa, pode até ter gordura, pode ter açúcar, né? Não tem problema nenhum, desde que seja, né, conscientemente organizado também. Então, a gente precisa de leituras saudáveis, a gente precisa de músicas saudáveis, porque são estímulos diferentes. Um está utilizando os olhos, outro está utilizando os ouvidos. São sentidos diferentes que vão gerar informações diferentes. A gente precisa de trabalhos meditativos também, que façam também acalmar a mente. Isso é muito importante. Da mesma forma, o nosso cérebro, ele vai gerando respostas, inclusive com funcionamento físico. Então, a gente precisa de uma série de exercícios físicos para a construção de todos os hormônios do bem-estar, né? A gente precisa disso, a gente precisa da construção da serotonina, da dopamina e uma série de outros hormônios. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem uma coisa muito perigosa que eu vejo, que é um aspecto um pouco autopunitivo, as pessoas elas vão se punindo. Isso aí é muito perigoso. As pessoas elas deveriam ser os grandes cuidadores de si mesmos, eles acabam descuidando. Então, eu vejo pessoas exagerando nas bebidas alcoólicas, por exemplo. Fora as questões fisiológicas, né, fígado, pâncreas e companhia, tem também uma alteração na capacidade, inclusive, de julgamento, de censura. Então, a gente precisa entender que
esse é um momento especial. Se é um momento especial, ele precisa de um cuidado especial. Além disso, a gente precisa de uma certa pausa. Eu sempre trabalho na minha clínica, vamos fazer pausas, porque senão a gente vai num rolo compressor, num turbilhão, e é impossível. A gente consegue parar uma bolinha de neve, mas não uma avalanche. Então, a gente precisa dessas pausas para a gente se distanciar um pouquinho de nós e ver, inclusive, que escolhas nós estamos fazendo. Quais são as opções que nós estamos dando para nós? O quanto nós estamos construindo de respostas, o quanto essas respostas que nós estamos permitindo ou gerando são saudáveis. Então, tudo isso, meu caro amigo Marcos, tudo isso é muito importante. Ou então a imaginação ela vai para os piores lugares possíveis. Né? Eu estava falando de filmes de terror, né? Muitas vezes, bom, a gente sabe, né? Não está acontecendo nada. Tem gente filmando, né? Para e volta 1000 vezes. A gente já viu o making of de tantos filmes, mas não faz diferença. A nossa imaginação ela é poderosíssima, no mínimo tão poderosa quanto a realidade, se não for mais. E o medo ele é perigosíssimo, porque como eu falei, o medo como mecanismo de defesa gera a pior experiência possível como resposta. E a gente vai sempre para o pior possível. Então, qualquer espirro, qualquer febrezinha agora já é Covid, e aí já não vai ter leito, e aí a gente começa a construir, né, uma espiral descendente terrível. Então, as pausas são muito importantes, porque senão, da mesma maneira que a gente chora por um filme que a gente assiste, que a gente sabe que não está acontecendo, que o bandido não é bandido de verdade, é um ator, mas a gente chora e corporalmente sai lágrima, né? Eu falei, as emoções, elas são corporais, a gente está também intoxicando o nosso corpo. A gente está fazendo um adoecimento, né, psicossomático no final das contas. É isso, meu caro amigo. Achei assim, serviu muito para mim, eu acho que serviu para todos. Acho que foi muito interessante para mim, eu sei que serviu para todo mundo, porque são reflexões necessárias que nós temos que fazer sobre os caminhos que podemos seguir. E de que maneira que as nossas escolhas impactam diretamente nos resultados das situações que nós estamos a seguir, ou que não estamos a seguir. Exato. Como que, se eu escolho ir por aqui, né, vai ter uma consequência. Se eu também não fizer nada, vai ter outra consequência. A gente vai plantando, a gente colhe. Se a gente também não plantar, a gente também não colhe. Se a gente plantar mal, a gente colhe mal. Tudo é resultado das nossas escolhas e de que maneira que a gente se intoxica. Não só ao ingerirmos materialmente as coisas, né, beber, comer, mas também com outras práticas, principalmente essas práticas mentais, que tanto vão influenciar o nosso comportamento, não é? Paulo, então, lhe agradeço e abro para suas considerações finais e te agradeço imensamente aqui, em nome de todos aqui da nossa programação. Bom, inicialmente, eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar, eu fico muito feliz de poder conversar sobre isso, ainda mais tendo você, infelizmente, do outro lado da tela, mas enfim, né? É um prazer enorme. E só pensar que, assim, né, o Jean-Paul Sartre fala, o ser humano ele está condenado a escolher. E viver é basicamente ficar se equilibrando com as consequências das nossas escolhas. Então, quanto mais nós nos entendermos, no mínimo, como grandes corresponsáveis pela nossa existência e pela nossa saúde, menos a gente atribui a um outro qualquer o poder sobre nós. Então, se a gente consegue não empoderar nada e entender que o cuidado que nós precisamos ter para nós mesmos é o que vai gerar, no final das contas, a diferença entre saúde e doença, a gente começa a entender que nós somos os grandes produtores ou do nosso envenenamento, ou, obviamente, nós estamos buscando aqui, da nossa construção de saúde, harmonia, paz e felicidade. É isso, meu caro amigo. Fausto, eu já tenho que encerrar, mas me veio aqui uma coisa que eu queria perguntar para você. Já até furando o próprio planejamento que eu fiz. Mas eu não quero perder a oportunidade.
você escreveu com a Adriana Cortland um livro sobre a autocorrupção. De certa Exato. forma, também, a autocorrupção não passa por essas escolhas e passa por uma certa intoxicação que a gente faz em cima de práticas que estão ao nosso redor? Não tem sombra de dúvida, né? A palavra corrupção que a gente está usando nesse livro, né? A pergunta "Eu sou confiável?", né? Reflexões sobre a autocorrupção, é exatamente isso, né? O que nós estamos permitindo de um adoecimento pessoal que vai gerando um adoecimento interpessoal. Então, não tem sombra de dúvida. E aí nós temos as coisas, né, se ampliando, né, um efeito dominó cada vez maior, não tem sombra de dúvida. Tá bom, eu indico aí aqueles que ainda não leram e que tiverem a oportunidade. Fauzi fez um livro muito interessante sobre esse tema da autocorrupção, que é um tema muito atual sempre, para ser lido em Sempre. qualquer momento, a qualquer hora. Parabenizo mais uma vez, agradeço e agradeço a todas e todos que estiveram conosco até agora, acompanhando esta atividade da nossa BDB Cultural. Segue a nossa programação. Até nosso próximo encontro.